Bom, eu vou estar falando sobre um assunto que gera bastante discussão, gera bastante controvérsias, e é justamente o ponto que, quando a gente tem uma subversão do kernel, ou seja, assumindo que um atacante ganhou acesso ao kernel do sistema operacional, tudo acabou. Precisamos do microfone. Começando novamente. Então, eu vou estar mostrando um ponto bem controverso, onde eu vou estar mostrando quando o atacante consegue acesso ao kernel do sistema operacional, ou seja, assumindo que existe uma falha no kernel do sistema operacional, como a gente consegue garantir a integridade do próprio kernel. Eu não discuto se a gente vai estar protegendo o modo usuário, se a gente vai estar permitindo ou não uma determinada aplicação de fazer ou deixar de fazer algo. Isso eu deixo para os outros recursos de segurança que o sistema já pode implementar. Então, por exemplo, o SE Linux. Então, basicamente é isso que eu vou estar falando. O que eu vou mostrar aqui não tem nada a ver com o que eu faço na IBM. Na IBM eu basicamente escrevo debuggers para Linux, basicamente uma plataforma Power, e também ajudo quando algum time tem alguma necessidade em Linux. Então, bom, eu vou começar mostrando a motivação, ou seja, pegando um exemplo de uma falha em kernel, como essa falha consegue desabilitar os controles de segurança, tudo mostrando em Linux, ok? Depois eu vou começar a mostrar algumas soluções que tentam proteger o kernel e onde que elas falham, por que essas soluções falham, para aí sim a gente começar a entrar nos detalhes do projeto, que é um projeto chamado Sun Michael, ele é open source, e eu vou estar mostrando as evoluções do projeto que estão acontecendo e o porquê esse modelo está sendo desenvolvido. Então, bom, o começo de tudo é dizer que nada é seguro por default. Na verdade, a gente sabe que tem os sistemas operacionais seguro por default, né, que dizem-se seguros, mas eles não rodam nada. Então, inclusive, amanhã vai ter uma apresentação de exploração remota em um destes, que não é realmente seguro por default na definição. Vou mostrar que a maioria dessas proteções que são propostas, elas tentam proteger o modo usuário, ou seja, tenta proteger a elevação de privilégios das aplicações. Tentam contextualizar os recursos que a aplicação pode utilizar. Mas elas não tentam proteger o kernel do sistema operacional em si. E esses recursos de segurança poderiam eles mesmos serem atacados, como já tem casos públicos disso. Então, basicamente, a ideia é mostrar que os sistemas de segurança atuais, eles tentam proteger a aplicação e tentam proteger uma aplicação de ganhar acesso ao kernel. Mas ninguém tenta proteger o próprio kernel em si, caso alguém ganhe acesso a ele, garantindo que o kernel do sistema não seja modificado, para que ninguém instale, por exemplo, um rootkit, ou para que as pessoas não subvertam o kernel do sistema operacional. Bom, basicamente eu vou falar um pouco sobre o PAX, que é um projeto muito interessante para Linux. É um projeto que criou grande parte das inovações. Vou falar um pouco dele, o que ele tem e por que isso daí não serve para todos os casos, algumas dificuldades. E vou estar mostrando aí que hoje o que nós temos em kernel é quem chega primeiro ganha. Então a Joana fala que o rootkit dela não é possível de detectar. A hora que ela lança o rootkit, alguém vai lá e detecta o rootkit dela. Aí ela vai lá e faz uma forma daquela detecção não detectar mais. Aí alguém vai lá e faz uma forma de novamente não ser detectado. E fica uma briga de quem chega primeiro. Então, basicamente, o que nós temos hoje é um sistema de segurança muito bom, só que não necessariamente ele cobre todas as possibilidades. Não adianta muito. Okay? É por isso que existe uma grande crítica da comunidade de segurança quanto aos recursos que estão sendo instalados no Linux, especificamente contra o SE Linux. Porque ele protege as aplicações, é um modelo muito interessante, muito bonito, só que não protege o kernel em si do sistema operacional. E de fato o SE Linux não faz nada para proteger o kernel do sistema operacional, nem o mais básico. Então, começando com um exemplo público, o Spender, o desenvolvedor do GRSec, eu não sei se vocês conhecem o projeto, mas é um projeto baseado no PAX, ele lançou um exploit público, okay, que
era um exploit um pouco diferente. Era uma falha de kernel, uma falha muito simples de ser explorada. Na verdade, era um race condition em funções que lidam com file system. Mas basicamente ela dava um null pointer de reference. Então basta você mapear aquela página, o kernel estava executando, ele executava a sétima the word da página e você simplesmente conseguia executar um código em modo kernel. A falha em si não é importante. Essa falha não quer dizer nada. A grande questão é que o exploit dele desabilitava totalmente todos os recursos de segurança que o Linux implementa. Desabilitava o SE Linux e desabilitava o LSM, que é o framework ao qual o SE Linux utiliza. Então foi o primeiro exploit público que foi lançado, que mostrou não só explorando a falha no kernel, mas desabilitando os recursos de segurança. Por quê? Porque até então, os desenvolvedores do SE Linux diziam o quê? Que quando você tivesse uma falha em kernel, você tentasse fazer com que a aplicação do seu exploit tivesse poderes de root, você tentasse mudar o current do seu exploit para ser root, o SE Linux bloquearia, porque aquilo não era uma mudança de permissões que estava permitida. Então o que acontece? Eles diziam que o SE Linux protegia sim contra exploits de kernel. E isso daqui veio a mostrar publicamente que eles estavam errados. Então foi o primeiro caso. O que o exploit dele faz? Ele é muito básico. Basicamente ele encontra a task struct do processo que ele está, do processo do exploit. Ele desabilita o SE Linux e o LSM, que é o passo a mais que ele teve, que eu vou explicar como ele faz. Depois ele muda o id da current, da tarefa dele, para ser root. Agora, sem o SE Linux estar ativado, ele simplesmente tem controle total do sistema. E, no caso do exploit dele, ele mudou o bash para ser suid root. Esse step não era necessário, mas para ele foi mais fácil, enfim. Então, basicamente, como que ele desabilitou o SE Linux? A partir do momento que ele conseguiu executar código no kernel do sistema operacional, ele tem acesso a escrever qualquer coisa na memória. Então, o que ele fez? Ele simplesmente encontrou o SE Linux na memória e tentou determinar uma variável que fosse utilizada para permitir com que o SE Linux funcionasse. No caso, SE Linux Enable. Ela é checada em todas as estruturas do SE Linux para verificar se o SE Linux está ou não ativado. Então o que acontece? Se ele souber aonde essa variável está na memória do kernel e simplesmente mudar ela para desabilitar o SE Linux, simplesmente ele desabilitou tudo, só mudando uma única the word na memória do sistema. Qual que é a grande questão aqui? Por que ele conseguiu achar facilmente o SE Linux na memória do kernel? O primeiro erro, o erro mais básico, o SE Linux utiliza várias mensagens, várias strings, que são facilmente localizadas como um padrão do software na memória, e simplesmente fica em texto claro. Isso daí já é um erro que há séculos os sistemas de segurança já corrigem usando chaves de sessões para essas strings não serem localizadas. Especificamente, a string audit rate limit, quando ela for encontrada na memória do sistema, ela está em um offset fixo para SE Linux Enable. Então ele simplesmente consegue desabilitar ela e completamente desabilitar o SE Linux. Depois ele fez a mesma coisa para o LSM. O LSM ele tem uma estrutura de Security Operations. Essa estrutura, ela indica o funcionamento de cada um dos módulos LSM. Ele encontrou essa estrutura e simplesmente apontou ela para uma Dummy Sec Operations, que é uma estrutura que simplesmente não tem nada. Então, com isso, com um código de questão de 15 linhas, ele desabilitou totalmente a segurança do sistema operacional e aí ele pode fazer o que ele quiser. Qual que é a grande questão aqui? Aonde que surgiu a briga aqui? A grande questão está, a execução do código, execução de código com privilégios de kernel, eventualmente vai ocorrer. Eventualmente existirão falhas no kernel do sistema operacional. A questão é que quando essas falhas existirem e elas forem exploradas, nós não queremos que o kernel em si seja modificado. Queremos proteger o kernel do sistema operacional. Algo muito parecido com o que a Microsoft faz com o PatchGuard e que a Joana havia também proposto. Bom, dado que o Spender é parte do projeto PAX, e dado que o PAX é o projeto mais evoluído em termos de proteção para o kernel do sistema, eu resolvi falar um pouco do que o PAX tem em termos de segurança do kernel. Esquece a aleatorização, esse tipo de coisa que o PAX oferece, que todo mundo conhece. Vamos falar especificamente para o kernel. Então, o PAX ele oferece o kernel exec, que tenta colocar as páginas do kernel
como read-only. Então ele tenta mudar as páginas do kernel como read-only. Para quê? Para caso alguém tente modificar uma página do kernel, simplesmente não vai conseguir. Isso é uma questão que faz muita diferença? O que vocês acham? Faz muita diferença? Simplesmente as páginas de memória do kernel serem read-only? Não, porque se o atacante tem acesso ao kernel, ele consegue simplesmente, ou eu vou mostrar, setando o WP-bit no registrador CR0, escrever em qualquer página e simplesmente ignorar qualquer proteção de página, ou simplesmente tirar a proteção daquela página que ele quer escrever e escrever ela. Esse é o problema quando a gente tem uma falha em kernel. Qualquer coisa que a gente coloca como read-only simplesmente não serve. Então, esse recurso que eles colocaram, ele serve muito para evitar sobrescrita de dados na memória do kernel, quando a gente tem algum overflow, mas ele não serve para evitar a mudança em si da memória do kernel. Um outro recurso que eles implementaram é o Range Care Stack, que é a mesma ideia de randomização de memória, só que aqui, da parte da memória que o kernel aloca para o processo. Então, quando o processo faz uma system call, faz uma chamada ao sistema, existe uma stack que é do que o kernel está alocando, mas que está no contexto para aquele processo, mas é uma memória do kernel. Eles também randomizam essa área de memória no retorno das chamadas ao sistema. Isso dificulta a exploração de Stack Overflow num kernel que tenha essa feature ativada. O outro recurso é o DREF, que especificamente usa a segmentação que a plataforma Intel já nos dá para completamente evitar exploração de null pointer the reference, como o exploit que o Spender utilizou. Só que esse aqui, ele evita uma classe de exploração. Isso não quer dizer que ele evite todas. Existem outras formas de explorar o kernel que não estão cobertas pelo DREF. Então, basicamente, o que nós temos? Se a gente consegue acesso ao kernel com código simples, usando estruturas exportadas pelo próprio kernel, a gente consegue simplesmente remapear aquelas páginas que ele marcou como read-only para read-write e simplesmente escrever elas. De fato, a IBM usa esse código, exatamente esse código, em um produto chamado TAMUS, Tivoli Access Manager for Operation System. É um produto da IBM que faz proteção de kernel do sistema, só que ele intercepta as chamadas ao sistema. E o Red Hat 5 protegia essas páginas de memória. Então o que a gente fez? Simplesmente remarcava, escrevia na página e marcava como read-only de novo. Tá? Então, só isso não basta. Aqui é outra forma que eu falei, né? Usando o WP-bit, tá? É só uma outra forma de fazer a mesma coisa. Então, continuando. O problema atual é o quê? Todo o sistema de segurança atual roda em ring 0, ou seja, roda com privilégios de kernel. Se alguém tiver o mesmo privilégio que nós, ele vai cair naquela corrida de gato e rato que nós mencionamos. O PatchGuard da Microsoft está aí para provar que a Microsoft sempre vai perder, porque ela tem tempo para lançar o produto e os atacantes vão simplesmente ir quebrando e sempre vai ter um tempo de exposição muito grande. Então qual que é a grande questão? A própria Joana falou, ó, sem uma ajuda de hardware, um hardware adicional, não tem como fazer. E aqui eu não vou nem considerar que com a virtualização talvez a gente possa fazer a mesma coisa que eu estou propondo usando SMM. Mas a grande questão é que sem um hardware adicional a gente não conseguiria fazer. Só que talvez esse hardware que tem aqui nos ajudar já exista na plataforma. É isso que eu estou propondo. Então qual que é a grande questão? O Sun Micro em si, ele é um projeto muito antigo que serve como um modelo de segurança para kernel de sistemas operacionais. Ele tem tudo implementado, só que ele nunca vai ser estável. Não é para ser utilizado, ele é para ser copiado. Ele já há muito tempo tem vários recursos de segurança. Então ele verifica hash, verifica integridade de certas funções, intercepta outras, verifica, por exemplo, a MBR, verifica BIOS do sistema, para evitar que alguém, depois que o Sun Micro foi carregado, explore uma falha no sistema e coloque, por exemplo, uma backdoor na BIOS. Tudo isso, conforme as técnicas foram surgindo, nós fomos adicionando no Sun Micro a proteção contra elas. Só que sempre ficou a grande questão, e se o atacante mirar diretamente o software de proteção, como foi o caso do exploit do Spender? Ele atacou diretamente o sistema de proteção. O que aconteceria? Então, bom, antes da gente começar a falar sobre isso, como nós estamos falando de desenvolvimento em kernel do sistema, uma grande questão que vai ficar, como a gente coloca vários temporizadores, é a otimização, é a questão do desempenho disso. Então, uma limitação que foi criada no modelo escolhido pelo Sun Micro
é que nós só vamos proteger a memória do kernel do sistema operacional. Nós não vamos proteger a memória do modo usuário. Por quê? Porque se eu só lido com a memória do kernel, eu consigo usar lazy TLB. Que seria o quê? É um recurso que vai nos permitir não ter que toda hora ficar dando flush no cache de páginas do sistema. Então, quando o SunMichael ganha execução, ele simplesmente copia o espaço de endereçamento, a page table do processo atual, ele copia para ele. Ele simplesmente assume o ponteiro de memória do processo atual. O kernel, em si, ele está sempre no mesmo endereço virtual para qualquer processo. Então, com isso, a gente evita que o sistema tenha que invalidar os caches e começar a fazer cache de novo. Quando o SunMichael termina de executar e muda para o novo processo, a mesma coisa. Nós não precisamos invalidar, então, os caches aí da TLB. Então, isso daí é um recurso de otimização que criou essa limitação de que a gente só vai olhar a memória do kernel. Bom, como eu estava falando, e se alguém atacar diretamente o SunMichael? Existem várias formas de fazer. Eu até vou falar uma interessante e muito fácil para fazer contra o SunMichael até então. A questão é, o Júlio Alto, nosso amigo cabeludo, que apresentou um pouco mais cedo aqui, no Hackers to Hackers, que é uma conferência que a gente faz no Brasil, ele propôs usando IDT Hooking para simplesmente bypassar o SunMichael. Qual que era a ideia? Você consegue receber todos os tickets do relógio, o scheduler do sistema não executa, você não deixa a thread do SunMichael executar. Legal, realmente, é uma das questões mais difíceis de nós protegermos na plataforma Intel. Depois eu vou entrar um pouco como que a gente faz isso na plataforma Power, por exemplo. Tá? A ideia é do mesmo modelo em outra plataforma. Mas na plataforma Intel isso daí realmente é um problema. Se o atacante tem privilégios de kernel, ele vai simplesmente conseguir modificar a IDT e fazer com que todas as interrupções de fato vá para o código dele, que nunca vai estar sendo checado. Então isso daqui é uma questão um pouco complicada, eu vou explicar como é que a gente previu isso. A grande questão é, ele também propôs uma forma de proteger. A forma dele de proteger era baseada em verificar a assinatura do código que está sendo inserida no kernel e verificar se ele está tentando mudar a IDT. A solução dele, embora seja muito interessante para inserção de módulos, para que eu permita que sejam inseridos módulos no kernel protegido, ela não serve contra a exploração, porque a gente simplesmente, o atacante está colocando o código, está executando o código dele, a gente não tem controle sobre o que está sendo executado, e também pode ser bypassado com código polimórfico, tá? Ou seja, um código que se automodifica na hora da inserção, por exemplo, no caso de módulo que eu falei. Então, eu até implementei um código simples para ele, tá? Só para poder verificar se realmente com código polimórfico também dava. A questão é, o que a gente tem hoje não serve. A gente realmente precisa de alguma coisa do hardware. E aí entrou a grande ideia. Outras formas que surgiram para atacar, que poderiam ser vistas para atacar o kernel, que tem sido muito utilizados por rootkit, é o memory cloaking, que é basicamente você fazer uma desincronização das TLBs de dados e execução, e na hora que o nosso sistema que for verificar a integridade da memória, como ele lê a memória, ele simplesmente vai ler a TLB que está apontando para o dado correto, que não foi modificado. Mas a TLB de execução, em si, ela está apontando para o dado do atacante. Isso daí foi mostrado no Shadow Walker, tá? Que é um rootkit que foi lançado, mas a grande questão é que as premissas que ele utiliza envolvem, por exemplo, o Pageful Handler do sistema, que nós também protegemos, então não serve contra o SunMichael. A melhor forma de passar pelo SunMichael, e que na verdade ninguém nunca propôs, era simplesmente a gente ler a lista de VMAs do sistema. Como o SunMichael é um módulo, ele vai estar no endereçamento de módulos do sistema. A gente verifica o padrão de bits de execução que estão formados por essa VMA, então a gente consegue saber quais são as páginas de memória utilizadas pelo SunMichael e simplesmente remove elas. Ou seja, o SunMichael é como se ele nunca tivesse existido. A gente simplesmente tira ele do sistema. Tá? Era a forma mais fácil de bypassar, mas ninguém nunca propôs ela. Enfim, já que agora a gente protege contra isso também, está falado. Bom, então qual que é a grande questão? A gente sabe que uma solução de segurança ela tem que proteger o sistema. O ideal é que ela seja open source, né? Vale aí para a Microsoft. A ideia nossa é colocar mais uma camada de proteção. Novamente, não é completo, ele protege a integridade só do kernel, ele não quer nem saber se a aplicação está sendo explorada ou não.
E, bom, será que os pesquisadores estão errados que a gente precisa de mais hardware? Então aí surgiu a ideia do SMM, que é o System Management Mode. Basicamente, eu gosto de ler documento das empresas e ver quando alguém simplesmente escreve no documento que também pode ser usado para outros propósitos. É sempre interessante ver que algo pode ser usado para outros propósitos que não o que ele foi feito. Então, o que é SMM? A SMM é um modo de execução do processador na arquitetura Intel, ok? Que, primeiro, ele tem uma memória protegida pelo próprio hardware. Ou seja, se a gente tiver um código lá e nós pedimos para o hardware travar aquela área de memória, ninguém consegue mudá-la. Então, legal, já parece que a gente consegue colocar um detector. A grande questão é que, para a gente executar um código dentro da SMM, no modo SMM, nós precisamos de uma SMI, que é uma interrupção que, quando gerada, entra no modo de execução do SMM para executar o nosso código verificador. Então, isso aqui foi um outro problema que surgiu. Então, bom, só para vocês entenderem, então, o processador Intel, embora a gente fale muito sobre o modo de endereçamento real e protegido, ele tem o modo virtual, que é Legacy, e tem o SMM. Basicamente, de qualquer um dos modos de execução do processador, nós conseguimos ir para o SMM. E para retornar do SMM, a gente simplesmente usa a instrução RSM. Ele retorna. Qual que é a grande questão? Quando o processador entra na SMM, ou seja, quando ele recebe um SMI, ele para tudo o que ele está fazendo, salva todo o contexto do que ele está fazendo numa área de memória da SMM, tá? Que é uma área de memória protegida. Ele salva todo o contexto nessa área e executa o código, que é o handler que nós vamos especificar. Quando o nosso handler executar, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos checar a integridade de uma pequena parte do kernel, que vai ser a parte que a gente vai chamar de parte que nós precisamos confiar, ou seja, a gente checa a integridade do SUMICAL e retorna. Para quem? Para o SUMICAL. Porque de dentro da SMM tem salvo qual que é a próxima instrução que vai ser executada pelo processador. Se está salvo lá e a gente está executando o código na própria SMM, a gente muda essa instrução e manda ele executar o nosso código do SUMICAL, só que agora verificado. Então foi como se a gente tivesse colocado uma base confiável. A gente retorna da SMM, o SUMICAL agora verificado, checa o restante da memória do sistema. Essa é a ideia básica. Então, bom, o que a gente tem quando nós estamos na SMM? Primeiro, nós não temos paginação e temos um modo de endereçamento de 16 bits. Só que a gente consegue realmente endereçar toda a memória do sistema. Isso é importante. A gente consegue, de fato, endereçar toda a memória do sistema. Para entrar na SMM, a gente precisa da SMI, como eu falei. Para sair, a gente precisa da RSM, também como eu falei. Quando a gente entra, o processador salva esse contexto. Legal, era tudo o que a gente precisava. E, bom, a SMM roda numa memória protegida, ou seja, nem mesmo o ring 0 consegue modificar depois que você seta o registrador de lock. Então, bom, alguns detalhes. Ela pode ser travada com o registrador de lock, como eu falei, uma flag. A gente pode verificar qual device gerou o SMI, simplesmente verificando o SMI STS. Tudo isso, esses registradores, esses acessos, essas flags, usam o modo de configuração do PCI, ok? Então você simplesmente escreve nas portas de I/O e põe os endereços que o seu manual especifica, tá? Não é um registrador em si. Bom, na ponte norte, então, o Memory Control Hub, como que a gente vai fazer para colocar o nosso código lá? A gente tem que setar primeiro o bit 6, que é o TheOpen, que vai permitir que a gente escreva um dado na SMM. Depois que a gente escrever, a gente vai tirar ele, dar um reset no bit, claro, e vai setar o TheLock. E ninguém mais vai conseguir escrever lá. De fato, a ideia de colocar código na SMM foi lançada pelo Duflot. Eu vou falar um pouco mais para frente dele, não vou comentar agora, só para quem já ouviu falar. Uma grande questão é que os computadores atuais, eles automaticamente, a BIOS, já no boot do sistema, loca a SMM. Ou seja, nós não conseguimos mais setar o TheOpen, porque a própria BIOS já locou antes do SUMICAL carregar. Então, graças ao projeto Linux BIOS, eu acho que vocês perceberam que eu gosto de Linux, a gente pode simplesmente mudar a BIOS do sistema e fazer, de fato, com que ela não trave na inicialização antes de carregar o SUMICAL. Bom, como eu disse, a gente tem a dificuldade de gerar o evento SMI. Como que nós fizemos? Como que foi feito para poder gerar esse evento? Então, bom,
Existem várias formas para a gente gerar os eventos SMI. Então, por exemplo, alguns eventos SPI vão gerar SMI relativos, são eventos para gerência de energia. Nós podemos usar um gerador de SMI externo no barramento. Inclusive, tem algumas propostas de patentes já para esse tipo de gerador de SMI externo. Alguns sistemas, toda hora, está entrando na SMI porque faz parte do funcionamento do sistema, principalmente sistemas embarcados, que levam a economia de energia muito a sério. Mas isso tudo não serve para nós, porque não tem como ser determinístico. Como a gente vai saber se realmente o Sun Michael está executando? Então a ideia aqui é instrumentar o kernel. Como que nós vamos instrumentar? O próprio Duflot, no paper dele, ele viu que algumas portas de I/O que você escreve, quando você escreve nessa porta, elas geram SMI. Eu vou explicar por quê. Ele não explica no paper, mas eu vou mostrar por quê, porque isso é importante saber. A grande questão é que, como a gente consegue forçar por software a geração dos eventos SMI, nós conseguimos instrumentar o kernel do sistema de várias formas diferentes, inclusive SystemTap é um recurso que o próprio Linux disponibiliza para a gente fazer isso, para forçar com que partes randômicas do sistema estejam a todo momento gerando SMI. Ou seja, o atacante não consegue controlar, mudar o kernel e ficar com a execução e tudo certo. Em algum momento o Sun Michael vai estar executando. E quando ele executar, ele vai detectar a mudança no kernel. Bom, por que a CPU, por que esse evento SMI é gerado? Basicamente, quando alguém tenta acessar a memória, a CPU tem que decodificar, tem que ter aquela informação. Como que ele faz? Primeiro, se tiver no local a PIC, se tiver no range local, a CPU simplesmente vai decodificar por ela mesma, ela não precisa mandar para o barramento. Mas se não, ela vai ter que mandar para o barramento para que alguém dê para ela a informação que ela precisa. Fale, quem está respondendo, onde que está esse endereço. Essa transação ela é recebida pelo nosso Memory Control Hub. Qual que é a ideia? Ele recebe essa transação e vai verificar se essa transação pertence ou não à RAM. Se essa transação não pertencer à RAM, ele vai simplesmente fazer o quê? Vai verificar se faz parte de algum device que está na própria ponte norte. Se não, ele manda para o barramento para as próximas pontes. No caso da ponte sul, verificar com os devices da ponte sul se alguém realmente tem aquele endereço de memória mapeado que está sendo acessado. Antes de retornar que aquele endereço não existe. Quando ele retorna que o endereço não existe, vai retornar um monte de 0x. Quer dizer o quê? Que aquela transação não foi satisfeita. Tá? O tá? Quer dizer que não foi satisfeita. Eu vi que vocês gostaram. Bom, qual que é a grande questão? Existem situações em que mais de um dispositivo fala, esse range de memória é meu. Quando isso acontece, a plataforma especifica que vai gerar um evento SMI. Então, quando o SMI for gerado, o que vai acontecer? Se você especificou um handler, se você definiu um handler para receber o evento SMI, a plataforma automaticamente entra no SMM e o seu handler é executado. Se não for especificado, o que vai acontecer? Um controlador aí de memória recebe e tem prioridade. Tá? Então, qual que é a grande questão? A plataforma ela vai gerar o evento SMI para nós. Eu vou mostrar também que existe um outro registrador importante, que é o SMIN, que nós também temos que locar ele, porque senão o que o atacante pode fazer? Ele simplesmente desabilita a geração de SMIs dentro da plataforma, que é o que é feito nos sistemas real-time. Tá? Então, os sistemas real-time não podem estar a todo momento entrando na SMM para ver economia de energia. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente desabilitam a geração do evento SMI. Só que esse registrador também pode ser travado, locado. Bom, legal. Uma questão interessante que, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, é que toda essa ideia de usar o SMM, eventos SMI e executar código, pode ser utilizada para fazer um rootkit de BIOS, que na verdade, quando o rootkit executa, ele carrega o código na SMM, trava a SMM, como a BIOS faz, e volta a BIOS original. Então a BIOS modificada, que vai ser checada pelo TPM, que é toda a plataforma aí de proteção que foi proposta, e que hoje o Vista está implementando no boot, o Linux também tem um Enforcer e algumas soluções para isso. O que vai acontecer? Todo aquele modelo de confiabilidade vai ser bypassado simplesmente porque quando o sistema gerar uma SMI, o nosso rootkit vai ser executado.
Tá? Então é uma coisa interessante eles protegerem isso também. Bom, quais são as dificuldades de implementar uma coisa dessas? Bom, primeiramente, como que a gente sabe o que é a memória do kernel quando nós estivermos no nosso handler da SMN? Como que nós vamos saber isso? Como que a gente faz a translação de endereço? Então, bom, a gente teria que obter o registrador CR3, está salvo, tá? Ele também é salvo por quê? Porque como a gente pode mudar páginas do sistema, o registrador também tem que ser salvo. Então ele também é salvo dentro do state map que a gente tem acesso. A gente pode simplesmente parsear as tabelas de páginas do sistema e simplesmente verificar o que está onde. Então a gente consegue fazer isso, é possível. Só que não é necessário. Não precisa de tanta complexidade. Por quê? Porque eu não quero que ninguém aqui lance um exploit explorando o Sun Michael rodando em SMM. Vai ser legal, né? Exploração de código rodando na área de memória protegida do sistema operacional. Que beleza, né? Na verdade, não queremos isso, ok? Qual que é a ideia, então? Simplesmente, vamos verificar um endereço físico que vai ser exclusivo da base confiável do Sun Michael. Esse endereço vai ser checado e eu retorno para o Sun Michael. O Sun Michael volta a executar em modo protegido, tendo acesso a todos os recursos que o sistema operacional provê, só que agora já confiável, já checado. É a forma mais simples aí de implementar. Inclusive, uma coisa que eu já descobri, e que já tem uma forma de proteger, é que alguns eventos, por exemplo, MMI, se acontecerem enquanto nós estamos no nosso handler, elas simplesmente são parados. Então, as interrupções que não são mascaráveis são paradas, e quando o handler volta, essa interrupção realmente executa. Então, se o atacante tateasse o handler da NMI dele, o que aconteceria quando o sistema executasse o nosso modo protegido? O nosso código no SMM checa o Sun Michael. O Sun Michael está ok? Está ok, retorna. Quando retorna para o código do atacante, não para o código do Sun Michael, porque tinha uma interrupção pendente. Aí o código do atacante vai lá e muda o Sun Michael, que agora está no endereço fixo na memória. Olha que beleza, né? Mas bom, como eu vi isso antes de alguém ver, já bolei uma forma de proteger. Porque dentro da SMM, nós podemos reabilitar as interrupções. Então eu recebo as interrupções que estão pendentes antes de retornar. Tá? Então, isso daí já foi previsto. Então, bom, o handler da SMM, ele pode ser uma coisa muito simples. Então, basicamente, a gente vai estar colocando o endereço do registrador, o endereço do Sun Michael, desculpa, na memória, apontando dentro do offset onde está o instruction pointer salvo no nosso save state map. Então, a gente simplesmente muda isso, verifica o endereço com o código SHA-1, que existem 1 bilhão de implementações, se não quisesse implementar uma, tá? Verifica o endereço e retorna para ele. É uma questão muito simples de ser implementada, é algo muito fácil de ser implementado, não é algo que exige grande complexidade. Então, bom, alguns outros perigos, né? Além do NMI que eu mencionei, que inclusive não está na apresentação porque eu descobri isso entre uma apresentação e outra, então não deu tempo de colocar, existem outros recursos. Então, por exemplo, se quando você tiver uma instrução SMI, você também tiver uma instrução flush, o que pode acontecer? Pode acontecer que dados do cache do sistema sejam salvos na memória, que agora é a memória do seu protetor, né, do seu detector. Então, o que acontece? A gente não quer que tenha esse risco de acontecer um flush junto com a entrada do SMI. De fato, a própria BIOS, quando você define um handler que vai estar recebendo as interrupções do SMI, ela mesma já coloca aquela área de memória como não cacheável. Então não teria esse problema. A grande questão é que eu não confio nas especificações dos vendors. E de fato isso foi bom, porque a especificação da Intel, como eu vou mostrar para vocês, também está errada em várias coisas. Qual que é a grande questão? Eu vou lá e seto toda aquela área de memória aonde vai estar o nosso handler já como não cacheável. Tá? Para não acontecer esse problema aí do flush. Bom, então como eu mencionei, a gente consegue locar. Quando a gente loca, ninguém consegue mudar os registradores a menos que dê um reboot na máquina. Quando o cara, se for dar um reboot, o que vai estar acontecendo? Se o atacante tatear a BIOS, eu estou checando a BIOS. Se o atacante tatear o disco, eu estou checando o disco. Então ele não consegue simplesmente desabilitar o Sun Michael para tentar rebootar o sistema. Tá? Então, isso daí está sendo protegido. Qual que é a grande questão? Existem alguns ciclos de operação especial que são para sincronização, quando você tem múltiplos processadores.
Isso tudo pode ser desabilitado, então nunca vai incorrer no risco de, sem querer, um processador permitir que o outro processador escreva naquela área de memória protegida. E antes que alguém pergunte, porque já foi perguntado, essa área de memória protegida ela é protegida inclusive de acesso DMA. Tá? Então um device não pode forçar a escrita nela. Okay? Isso é importante para nós, porque a gente sabe que seria a primeira forma de bypassar isso. E como eu falei, a gente também tem que locar o SMI em, tá? Senão simplesmente o sistema para de gerar os eventos SMI. SMI, SMI. Bom, só uma questão, como eu falei do Linux BIOS e que as BIOS estão locando, o próprio projeto Linux BIOS, se você utilizar ele já loca essa área também, então a gente não conseguiria colocar o handler. Então o que tem que fazer? Tem que mudar o código do projeto antes de fato utilizá-lo. Legal. Qual que é a grande questão? Quanto mais nós estivermos entrando na SMM, mais lentidão nós vamos colocando para o sistema. Isso não é bom, principalmente quando a gente pensa em um sistema de produção. Então imagina um banco de dados, a cada 10 segundos ele entrar na SMM para fazer uma verificação de memória e voltar para o Sun Michael, e o Sun Michael executar, checar a memória, voltar para a SMM antes de voltar para o contexto do processo. Fica complicado. Eu falei bem rápido, para ninguém entender e ver que é realmente complicado. Tá? O tempo de execução é importante. Então o que acontece? Nós utilizamos algumas soluções que não são necessárias, elas simplesmente são recursos adicionais para que a gente não precise ficar toda hora entrando na SMM. Só essas proteções, todo mundo já sabe que dá para bypassar, ok? Elas são só um complemento para a gente não ter que ficar entrando tão frequentemente na SMM. Legal. Então qual que é a ideia? Nós podemos verificar partes em tempo real do sistema usando os watchpoints, os registradores de debugging. Então qual que é a grande questão? Nós podemos setar watchpoints nas páginas do sistema que estão protegendo determinadas áreas de memória. Podemos setar watchpoints em determinadas localidades que a gente sabe que o atacante vai ter que fazer se ele tentar localizar o nosso código na memória. Então a gente pode colocar watchpoint em vários pontos e tirar o determinismo do ataque. Todo mundo também sabe que quando o atacante quando tem acesso ao kernel, ele poderia simplesmente remover o nosso watchpoint. Só que a plataforma Intel tem o registrador DR7, tem o BitGD, que é o Global Detect, que permite para nós, quando alguém tentar mudar um registrador de debug, ele gera uma exceção de debug. Então, a gente consegue utilizar isso como um recurso adicional aí no sistema. Lembrando, isso não é confiável. Já foram mostradas várias formas de bypassar. Coitada da Joana, ela foi a primeira a sentir as formas de bypassar na pele, mas existe essa possibilidade. Bom, qual que é a grande questão então? A ideia nossa é utilizar esses watchpoints simplesmente para verificar pontos críticos do sistema. Podemos proteger páginas, podemos colocar no meio do código do Sun Michael. Então se alguém tentar localizar uma pattern, vai executar. Então podemos escolher aleatoriamente, tá? Essa parte inclusive eu implementei dos watchpoints em si, mas ainda não defini o que seria o melhor para ser protegido. Tá? Bom, a grande questão, então, é que, como eu estava falando, a plataforma Intel, ela verifica se deve dar ou não, executar um watchpoint baseado no offset relativo ao code segment. Então, o atacante poderia mudar o code segment, mudar o offset ainda assim, mesmo com o watchpoint, escrever naquela página. É importante saber disso. Tá? Então, por isso que eu falei que isso daí é só uma coisa complementar. Qual que é a grande questão? Os registradores de debugging, por incrível que pareça, e muito interessante, podem ser setados até de dentro da SMM. Tá? Então a gente consegue setar os registradores de debugging, se a gente quiser, de dentro da SMM. As plataformas atuais, a partir do Pentium 4, a especificação da Intel diz que os registradores de debug de dentro da SMM são read-only, a gente não conseguiria setá-los. Mas, de fato, na prática, a maioria das máquinas que eu peguei, você pode. Tá? Não é read-only, não tem proteção. Então, a gente consegue, na hora que entra no nosso código, simplesmente aleatoriamente colocar o watchpoint em outras páginas que nós quisermos. Okay?